Ouvintes do programa Dia a Dia, vamos falar do Novembro Azul. É um movimento mundial que acontece durante o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata. E para compartilhar conhecimento, é com muito prazer que eu recebo aqui nos estúdios hoje da Rádio Claretiana, doutor Marden Camilo Pereira, que é urologista, que irá trazer informações importantes sobre a prevenção. A gente vai bater um papo sobre esse assunto que ainda é um tabu, né, doutor? Sim, mas está mudando, parece que as coisas estão mudando um pouco. Está mudando, né? muito, graças a Deus. Sim. E vamos explicar o que é o que é a próstata, doutor? Bom, a próstata é um órgão que atua principalmente na nossa... Ela permite a nossa reprodução. Uhum. Muita gente acha que a próstata não tem nenhuma função, mas tem. Tem, né? Função. Sem dúvida, né? Então, é um órgão que fica logo à frente da nossa bexiga. E então a nossa urina acaba passando por dentro do canal, dentro da próstata. E depois segue pelo pênis e a gente faz o xixi, né? Uhum. Mas é um órgão muito importante, como qualquer outro órgão do nosso corpo, né? Então, a próstata é um órgão que tem em torno aí de 25, 30 gramas e fica logo à frente da bexiga. Muitas pessoas às vezes confundem o urologista com o proctologista, uma vez que o exame passa pelo toque retal, né? Mas o toque é uma maneira de você conseguir atingir a próstata através do reto, né? Mas as coisas são distintas, fazem parte de sistemas diferentes. Vamos falar sobre prevenção. Existem alguns fatores, doutor, que podem aumentar a chance de um homem desenvolver o câncer de próstata? Olha, isso... há estudos, tudo em medicina baseado em evidências, tá, né? E principalmente estatísticas, né? Sabe-se que as pessoas negras têm uma tendência maior a ter câncer de próstata. Isso não quer dizer que os brancos não vão evoluir, até porque é a maioria da nossa população, né? Também sabemos que obesos têm uma tendência maior a desenvolver câncer de próstata. Então, quando me perguntam, até estou vendo aí, como prevenir câncer de próstata, uhum, né? Vida saudável sempre é bom para todos os órgãos. A próstata não é diferente. Então, beber bastante água, fazer atividade física, tentar não ficar obeso, né? Nos dias de hoje a gente tem que tentar pelo menos, né? E então ingerir menos açúcar. E o sedentarismo é uma coisa a ser combatida sempre. E a próstata não é diferente mesmo. Ela tem que movimentar. Tem que movimentar. Então, se você quer, de alguma maneira, contribuir para a sua saúde, e isso vai contribuir também como prevenção de qualquer outra doença, procurar fazer atividade física, procurar beber bastante água, uma alimentação saudável, tentar evitar muita coisa pronta, né? E principalmente eu combato muito os refrigerantes, né? Porque por causa do açúcar. Existe um risco? Não, aumentado nesse caso? Sim, no caso porque acaba levando a mais obesidade. Obesidade, né? Tá. E realmente existem alguns pigmentos que aqui no Brasil são ainda liberados, que tem aí nos refrigerantes mais comuns e que já nos países de primeiro mundo já não acontece mais. A fórmula, por exemplo, quer dizer, é melhor não consumir. O refrigerante mais famoso do mundo, a fórmula é um pouquinho diferente da americana da nossa. É diferente? Um pouco diferente. E até quando a gente ingere o refrigerante, é diferente, inclusive, um pouco o sabor. Tá. E qual é a idade que o homem já deve começar a se preocupar? Isso é importante. O câncer de próstata, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia e também a Sociedade Americana de Urologia, deve ser iniciado as avaliações a partir dos 50 anos, né? Agora, nós temos que fazer algumas ressalvas. Primeiro, meu pai teve câncer de próstata, meu tio teve câncer de próstata. Eu devo começar com que idade? Aos 38 anos você deve procurar o urologista para ele pedir o PSA e eventualmente fazer o toque. O que é o PSA? O PSA é uma substância que praticamente só é produzida pela próstata, né? E essa substância medida na corrente sanguínea dá uma ideia da saúde da próstata. Eu costumo dizer que o PSA
ele não é uma doença. Então, muitos perguntam para mim, doutor, mas tem um remedinho que abaixa o meu PSA? Não adianta abaixar o PSA, né? Quer dizer, existem medicamentos que artificialmente abaixam o PSA. Mas o PSA é como a febre, ela está mostrando que tem alguma coisa errada, né? Agora, existem alguns homens, que a gente ainda não sabe exatamente por quê, produzem mais PSA do que outros. Então, eu tenho pacientes que têm PSA acima do normal, já foram feitas diversas biópsias e nunca se encontra câncer. Isso dá uma clareza, mas ele a urologia como prevenção de câncer de próstata antes e depois do PSA. Foi um grande avanço. Fantástico. E parece que acende aquela luz de alerta, né? Sim. Com o PSA alto, é isso? Isso. Eu sempre comparo com a febre, né? Vamos supor que você vai desenvolver um apendicite. Começa com a febre, né? Então, se você for ao médico e ele tratar a febre, não te examinar, vai te mandar para casa. Melhorou a dor, melhorou a febre, deu uma novalgina, você foi para casa. Passaram mais algumas horas, você volta ao hospital. Aí vai ver que o problema não era a febre, o problema é a apendicite. Então, a mesma coisa. O PSA não deve ser a preocupação maior, mas ele, como você falou, acende a luz para que tanto o paciente quanto o seu urologista possa ficar mais atento a esse caso. Tá. Sinais, sintomas de câncer de próstata. Na verdade, a gente pede, inclusive esse Novembro Azul é uma campanha que a gente faz o seguinte: o câncer de próstata, quando ele dá sintomas, ele já está avançado. Por isso que é preocupante. Por isso que é preocupante, por isso que é necessária a prevenção. Porque se ele te der algum sinal, pode ser tarde. Então, aqueles sintomas clássicos que as pessoas às vezes se preocupam, eles são da hiperplasia prostática benigna. Já o câncer é a hiperplasia prostática maligna. Então, aqueles sintomas, eu começo a acordar muito à noite, eu demoro para começar a urinar. Quando eu saio de casa, eu fico preocupado se vai ter banheiro. O jato da minha urina está fraquinho. Às vezes eu preciso correr até um hospital, tiveram que passar uma sonda em mim. Isso é câncer de próstata? Não, a maioria desses casos, graças a Deus, é hiperplasia prostática benigna. E existem hoje medicamentos, dificilmente o paciente caminha para a cirurgia. Agora, o câncer de próstata não dá nenhum sintoma, por isso, vamos prevenir. Certo. Doutor, acho que até em um serviço de utilidade pública que a gente faz aqui agora para alertar, e o homem fica com um certo medo, né? Vai chegando os 40 anos, 50 anos de fazer aquele exame. Como é que é isso? A verdade, eu até me lembro de um programa na TV Bandeirantes que o professor Miguel Sruge, que é considerado o maior urologista do país, uma das maiores experiências do mundo em câncer de próstata, ele participou junto com o Rafinha Bastos. Sim. E o Rafinha se colocou lá, acho que foi até no mês de novembro mesmo, e ele se colocou para fazer o exame, né? Então o exame foi tão rápido, eu falei, nossa, mas eu não sabia que era tão rápido. Isso eu sempre guardei porque é um exame tão rápido e dá tantas informações que a maioria dos homens que chegam pela primeira vez, doutor, eu fiquei tanto tempo com medo e não é nada disso, né? O exame é praticamente indolor, é muito rápido mesmo e ele realmente dá uma informação que, aliada ao PSA, ele vai conseguir dar uma informação precisa e deixar o paciente tranquilo durante um ano. E sempre tem aquela pergunta, doutor, mas só o PSA já não está bom? Lembrar que o PSA, ele tem 30% de falha. 30% de muito falha. Quando você... matemática, né? Duas informações é melhor que uma. Eu tenho o PSA, uma informação. O toque é a segunda informação. É muito melhor que uma só. Isso só já tira a dúvida. Agora... só o toque também não resolve tudo. Então, quando você associa os dois métodos, o toque mais o PSA, você consegue dar uma condição boa para o paciente. Tem que parar com essa questão de medo, né? Na verdade... uma cultura, né, doutor? É uma cultura, mas olha, a gente vê isso, as mulheres são mais bem preparadas do que os homens, né? Mas é porque também elas começam a ir mais cedo no seu ginecologista, né? Logo ali perto do período
da menstruação, a primeira menstruação, as mulheres começam aí. Então, talvez isso seja um pouco de diferença. Agora, o homem latino tem um pouquinho mesmo, né? Desse sou macho e tal, mas ninguém fica menos homem porque fez um toque da próstata, tá certo? Percentual de cura, aí vai depender muito de quando identificar o problema, é isso? Claro, você tem PSA baixo, foi detectado um câncer porque, por exemplo, como é que o urologista desconfia que um homem pode ter câncer de próstata? Ele faz o toque, pode ou não tocar alguma área diferente. Quando é câncer de próstata, às vezes você toca um nódulo mesmo. Então, praticamente, o urologista experiente já sabe que aquilo ali é um câncer de próstata. Ele vai confirmar através de uma biópsia. Hoje, às vezes você tem um toque normal e um PSA um pouco maior do que deveria estar. Você vê sempre a velocidade do PSA. Quanto estava o PSA o ano passado? Quanto está esse ano? Então, eu comparo sempre o meu paciente com ele mesmo. Eu não fico olhando como o que é normal, o que é normal para ele. Então, isso traz essa questão de individualizar a investigação, traz uma segurança enorme. Então, guardar o valor do PSA é importante. Às vezes você troca de urologista, olha, não, meu PSA ano passado estava 0,7, esse ano está 0,8, quer dizer, é uma mudança mínima. Agora, eu estava com 0,7, esse ano eu estou com 1,5. Mas o normal é até 2,5, doutor. Mas mais do que o dobro. Então, a gente precisa avaliar isso aí. Então, aí você vai fazer o toque. E hoje surgiu um novo exame, que é a ressonância multiparamétrica. Esse exame consegue mapear... É um exame de imagem? É um exame de imagem, consegue mapear a próstata. É como se ele desse notas para cada região da próstata. E, através dessa nota, você consegue dizer, esse paciente precisa fazer a biópsia. E aí, eu vou dizer o seguinte, no passado, antes desse exame, para cada 10 pacientes que faziam a biópsia, só um era positivo. Claro, é ótimo, mas significa também que o exame estava mal indicado. Essa ressonância, ela conseguiu diminuir essa chance. Então, quando um paciente tem uma nota indicativa... É um exame evasivo, né? Isso. Quando tem uma nota indicativa que deve fazer a biópsia, você, então, diminui em 60% a chance de dar erro e fazer uma biópsia desnecessária, como você lembrou, um exame invasivo e que tem seus riscos. Tem risco. Riscos de infecção, que são inerentes, tá? Até porque a biópsia é feita através do canal do reto, né? Passa pelo ânus. Então, ali você tem uma área que tem um potencial de infecção, mas todos os locais onde são feitas essas biópsias, há um protocolo de antibiótico. O que não tira 100% da chance de problemas, mas diminui muito mesmo. Doutor, hoje nós temos muita tecnologia, medicamentos, a qualidade de vida melhora para quem... Não. Como é que é isso? Olha, dificilmente você vai ouvir uma história que o homem, esse aqui morreu por câncer de próstata, se ele fizer uma prevenção, tá certo? Agora, hoje, graças a Deus, houve uma grande evolução. Nós temos hoje vários tipos de cirurgia. Antigamente só tinha cirurgia aberta. Apenas uma curiosidade. Juscelino Kubitschek era urologista. E ele teve câncer de próstata. E poucos sabem, mas ele usava fralda. Porque ele foi submetido a uma cirurgia... Lá, foi uma das primeiras pessoas no mundo a ser submetida à cirurgia de próstata lá na França. Ele foi operado na França. E ele ficou incontinente. Hoje, um paciente operado de câncer de próstata tem 5% em locais de experiência, em torno de 5 a 10% de chance de ficar incontinente e ficar impotente, que é a chamada disfunção sexual. Existe esse 5%. Sim, mas isso no passado era 100%. 100%, além do que também... Hoje essa cirurgia, a gente agora em Ribeirão tem, e a gente tem acompanhado vários casos de cirurgia robótica, né? Então a cirurgia robótica... Bem preciso, né? É muito mais precisa e o paciente, no sábado a gente levou um paciente para operar com o Dr. Sandro Faria em Campinas e nós começamos a cirurgia às 11 horas, às 11h30, ao meio-dia já tinha terminado a cirurgia, durou 1 hora e 15. E esse paciente no domingo já teve alta. Menos de 24 horas depois, ele já estava indo para casa. Fantástico. No passado, ficava no mínimo 5 dias operado.
Doutor, puxa vida, informações que fazem a diferença no dia a dia das pessoas. Tomara que ajude alguém que está aí acompanhando a Rádio Claretiana a ir lá, fazer o exame, se cuidar, né? Importante. Sem dúvida, procurem fazer a avaliação preventiva, porque a cura está aí e não tenha medo. Hoje a medicina dá muita condição de tratamento e o mais importante o preconceito é algo que não vai te ajudar em nada, mas o exame pode te ajudar.